Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, milionários. Deus é bom, aleluia, Deus é bom, o diabo não presta. Estamos crescendo cada vez mais, amém, queridos? Vocês estão bem, né? Claro, porque ninguém que está em Cristo está mal. A gente pergunta, você está bem? Mas é uma questão de educação, sei lá, coisa assim. Mas quem está em Cristo sempre está bem. Vou dizer de novo, quem está em Cristo sempre está bem. Por quê? Porque a circunstância e as situações não definem como nós estamos. Pelo menos não deve. Vou repetir. As circunstâncias e as situações não devem definir como nós estamos. Quem lembra da história do, se eu tive melhor não me lembro, eu já falei aqui, do abençoado que estava numa situação difícil, mas muito difícil, e ele me contando as coisas do que estava acontecendo, eu disse, meu irmão, puxa vida, caso é sério. Ele disse, rapaz, mas espere, aí esse mais espere, vinha outra coisa pior, sabe, era assim, desse jeito, parecia aquelas propagandas, só que negativo, mas espere, aí no mais espere, é que estava o detalhe. E eu disse, meu irmão, e tu, como é que tu estás, rapaz? Procurando saber como é que estava o psicológico dele. Ele, se eu ter melhor não me lembro. Mas espere, aí contava uma coisa ruim. E que estava realmente acontecendo e tal. Mas aí pronto, aí a partir daí, rapaz, se eu ter melhor não me lembro. Se eu ter melhor não me lembro. Mas espere. Aí vinha o Fran e a Lorena conheceram ele quando foram agora lá para Campina Grande. O amado pastor Tony, um grande homem de Deus, um amigo maravilhoso, que nós temos um irmão mesmo. E a situação, eu orei por ele, declarei a palavra por ele, voltei para Campina Grande. Um ano depois eu volto lá na cidade dele. Rapaz, o homem foi me receber lá, estava num carrão que tinha sido lançado naquele ano, né? Tinha vendido a casa, na verdade estava construindo a casa dele, o templo tinha crescido, o rema cresceu bastante, enfim, irmãos, olha, era outra situação. E aí disse, rapaz, mas deixa eu te contar. Aí contando coisa boa, maravilhosa, tal. Aí lá no meio ele disse, agora se eu ter melhor não me lembro. A mesma frase que ele tinha quando a coisa estava ruim, era a mesma frase que ele tinha quando a coisa estava boa. Por isso que o tema hoje é viva pela fé. Porque viver pela fé é uma posição que você se coloca, algo que você se posiciona, e isso vai refletindo ou vai influenciar o teu comportamento. Ou seja, você não se comporta para poder se posicionar, você se posiciona e isso leva você a ter o comportamento correto. Quando um homem, ele se posiciona como homem mesmo, né? Naturalmente homem, ele vai agir como homem, ele não faz força para ser homem. Do mesmo jeito uma mulher, ela não faz força para ser mulher, isso é natural. A mesma coisa é quem anda pela fé, é uma coisa natural, ele passa a crer, e é esse o ponto que eu quero falar hoje. Por quê? Porque infelizmente muitos amados irmãos estão declarando a palavra, estão falando o que a palavra de Deus diz, mas não estão vendo resultados. Aí pelo fato de não ver resultado, desiste. Esquece. Vamos começar desde o início, tá bom? Lá em Gênesis 1:3, disse Deus, haja luz, e o que aconteceu? Houve luz. Então, antes de haver o sol, antes de haver a lua, antes de haver a instalação elétrica, né? Antes de ter tudo isso, houve luz, porque Deus falou. Então, começou daí. Quando foi em Marcos capítulo 11, no versículo 22, Jesus disse, tende a fé, séculos depois, né? Tende a fé de Deus, ou tende a fé do tipo de Deus. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será como ele diz. Marcos 11, 22 e 23. Mas observe, ele diz, tende a fé do tipo de Deus. Ou seja, aquela fé que fala e as coisas acontecem. Mas muitos amados irmãos, abençoados de Jesus, prósperos, mas que infelizmente por falta de conhecimento, procurava justificar, não, mas olha, Deus disse lá, houve luz, porque afinal de contas Ele é Deus, Ele pode todas essas coisas, se Ele falou é porque é. Mas aí Jesus disse, opa, peraí,
você precisa ter o mesmo tipo de fé. Deus declarou porque ele estava crendo, ele cria. Então, haja luz, houve luz. Deus vê lá do céu a terra, sem forma, vazia, trevas sobre a face do abismo. A Bíblia não diz que Deus falou o que via, Deus falou o que cria. Quando você escolhe viver pela fé, você fala muito mais aquilo que está no seu coração do que aquilo que você vê. Repetindo, quando você escolhe viver pela fé, é falar muito mais o que está no coração, aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que a palavra de Deus fala, aquilo que a palavra de Deus mostra, do que aquilo que você está vendo. Vamos lá. Alguém está vendo, humanamente falando, naturalmente falando, 6 congregações da Verbo Ceilândia? Naturalmente falando? Não. Mas isso é o que eu estou crendo. Quem crê comigo nisso? 6 congregações aqui na Ceilândia. 6 congregações, eu já elegi os lugares, já falei, e vai ser assim, em nome de Jesus. Por isso que a gente tem pressa em preparar líderes e pastores, porque quem tu acha que vai pastorear lá? Está aqui. Não quero de fora não, a gente está aqui. Vocês estão entendendo isso, gente? Ou seja, você fala mesmo que você não veja acontecer. Porque senão, meu irmão, corre o risco de você não estar pronto para receber o que Deus te deu. E por isso não está acontecendo na sua vida, por mais que você fale. Quem ouviu, acredito que você já deve ter ouvido Mark Hanks, esse escritor. Ele é o escritor do livro O Espírito da Fé, Poder Secreto da Alegria, O Sistema da Verdade de Paulo, e qual o outro? É a Linhagem de um Campeão. Então, Mark Hanks, um homem de Deus. Eu já li vários livros dele e gostei bastante. Espírito da Fé, rapaz, olha, é maravilhoso, excelente. Se você não tiver, você adquira lá na livraria, você pode fazer o pedido, se não tiver lá. Então, Mark Hanks, ele contou, numa das ministrações dele, que depois de um culto que eles tinham ministrado, depois de um culto lá nos Estados Unidos, ele sentou para comer numa mesa, estava Kenneth Copeland e outros ministros, estavam lá, na frente dele lá. E ele estava comendo, e aí ele comentou que uma irmã tinha dado uma pequena oferta para ajudar ele a comprar o avião dele. Então, tem uma ofertinha lá. E ele estava comentando isso e rindo, tal, de boa, tal. E Kenneth Copeland estava lá também comendo, todo mundo comendo na hora da mesa. De repente, Kenneth Copeland parou assim, apontou a faca assim para ele e disse: Deus está dizendo que faz 5 anos que quer te dar um avião, mas você não está pronto para receber. Ei, gente, eu estou falando do autor do livro Espírito da Fé. É desse apessoado. É uma pessoa que entende sobre fé. A questão, meu irmão, Deus tem presentes para você, sem dúvida. A questão é, tu está pronto para receber? Eu não estou dizendo se você tem capacidade, eu estou dizendo se você está pronto. O que faz com que uma pessoa não esteja pronto para receber? Simples, o comportamento e a atitude no momento da adversidade. Porque por mais que a gente fale, e por mais que o Senhor fale na sua palavra e diga que vamos passar por situações adversas, tem abençoados que acham que viver pela fé é simplesmente não ter problema nenhum. Mas, meu irmão, se tu não tem problema nenhum, para que tu quer fé? A fé existe justamente como um contraponto, como uma forma de você resolver os seus problemas, de você ter as suas necessidades supridas, de você ter o seu corpo completamente curado, de você ter uma vida maravilhosa em Deus, apesar das situações adversas. Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? É por isso que a Bíblia não diz tenha momentos de fé. É por isso que a Bíblia não diz tem aqueles momentos maravilhosos de fé. Não, ela diz viva pela fé.
Você precisa viver pela fé. Viver pela fé é viver declarando a palavra o tempo todo, independente daquilo que você vê. Viver pela fé é declarar mesmo quando a situação está na pior. Deus me falou, você é um pastor de milionários, eu também posso disso. Mas Deus tem me falado ultimamente algo mais. Ele disse, você é um pastor de ganhadores de almas. Ops. Ganhadores de almas. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Quantas pessoas hoje estão no reino de Deus por causa do que você falou, ou por causa do teu comportamento, ou por causa da tua atitude, no seu trabalho, onde for? Quantas pessoas estão no reino de Deus? Calma, sem tumulto, nem tumulto. Precisa, né, essa coisa toda. Vocês estão entendendo isso? Nós queremos usar a nossa fé para coisas materiais e está certo. Alô? Está certo. Usar a fé para coisas materiais está muito certo. Usar a fé para ser curado está muito certo. Mas, meu irmão, o tesouro de Deus são vidas. O que enche a sua conta bancária são reais, dólar, euros e tal. Mas o que enche a conta bancária de Deus são vidas. Deus quer vidas. Então, quantos podem dizer, eu sou um ganhador de almas aqui? Vamos lá, quantos podem dizer isso? Isso! Pessoas precisam conhecer Jesus, pessoas estão indo para o inferno todo dia. Isso é viver pela fé. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Toda a minha família será afetada pelo meu comportamento, pelas palavras que saem da minha boca. Sim, toda a minha família, meus filhos, meu pai, minha mãe, até os vizinhos serão afetados por aquilo que sair da minha boca, porque eu sou um ganhador de almas. Eu sim vou saquear o inferno e povoar os céus, porque é isso que eu sou. Você tem que falar isso todo dia, toda hora, em todo momento. Está todo mundo entendendo isso? É bom, queridos, eu também gosto de declarar a palavra acerca de boletos pagos e muito dinheiro sobrando. Rapaz, eu também falo, é bom. Mas, meu irmão, você tem que ver um contexto geral, tudo. Se a pessoa chega no seu estabelecimento, onde você trabalha, na sua faculdade, no seu colégio, na sua casa, uma pessoa chega e vê você reclamando, falando, se preocupando, falando da vida alheia, né? E já é fato, né? Brasileiro gosta de se meter em conversa que não diz respeito. Já notaram? É só um falar uma coisa na conta, daqui a pouco está todo mundo falando daquilo ali. Já é comprovado. Irmãos, que tal você começar uma conversa sobre Jesus? Ou direcionar uma conversa sobre Jesus? Estou falando sobre viver pela fé. Isso também é viver pela fé. É considerar como certo aquilo que Deus diz de você. Vou dizer de novo, é considerar como certo aquilo que Deus diz de você. O quanto você tem falado, quanto você tem se comportado, quantas pessoas foram afetadas através daquilo que você fala. Se é para falar coisa ruim, meu irmão, o mundo está cheio. Ô pastor, mas tem que se viver mesmo pela fé. É claro, tu está no mundo, querido. Você ainda não está no milênio, não. Que no milênio Satanás vai ser preso, né? E aí vai ser uma beleza aqui. Os hospitais vão fechar as portas. Sério. Porque Jesus é quem vai estar governando. E aí pronto. Mas, você está no mundo que o homem dominado, governado por Satanás. Está todo mundo entendendo isso? Oi Raquel, que bom que você está aqui, gostei do milagre da sua filha. Gente, vocês viram lá, gente, a filha da Raquel? Completamente bem, gente, está uma benção, a cirurgia foi muito bem sucedida. Glória a Deus por isso, muito bom Raquel, me alegro com a sua vitória. Então, voltando, o que acontece muitas vezes é isso. Por que é que se toma banho todo dia? Pelo menos deve. Porque você está num mundo onde existe sujeira. Então o asseio pessoal é algo prioritário. Em alguns casos é caso de urgência, né? O asseio pessoal. Por quê? Porque tu está num mundo onde existe sujeira. Não é verdade? Aí por isso você toma banho todo dia. Pelo menos, como eu disse, deve. Ou não é verdade, gente? A fé é a mesma coisa.
Você precisa exercer fé todos os dias, porque você está num mundo de sujeira, do que não presta. E para você viver bem, confortavelmente nesse mundo, você tem que viver pela fé. E o nosso problema, muitas vezes, é justamente isso que eu acabei de falar. Pô, está vivendo pela fé, então está de boa, não vou passar por nada. Vai. Jesus disse, vocês serão odiados por todos. Alô, todos. Quando eu vejo pessoas sendo perseguidas por causa do que fala, do que a Bíblia diz, rapaz, eu só vejo o cumprimento das palavras de Jesus. É só você falar alguma coisa contra o chamado politicamente correto, já tem gente que quer cancelar. Já tem gente que fica, rapaz, ei, o crente que agrada a Deus é aquele que é cancelado pelo mundo. Se você for cancelado pelo mundo, rapaz, dá glória a Deus, sai pulando e dançando. Eita, consegui ser cancelado, olha que bênção. Então, pastor, estão querendo até invadir meu Instagram, postar um monte de coisa, dá glória a Deus. Jesus disse que ia acontecer isso mesmo. É normal. A palavra de Deus é clara. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse uma coisa: todos aqueles que quiserem viver piedosamente para Jesus será perseguido, sofrerá perseguições, vai passar por situações. Se não for os secretários do diabo, é o próprio diabo. Mas é aí que você fica firme, perseverante. Não, eu creio. E a coisa é piorando, e você se levanta, eu creio, vai ser assim, começa a dançar, começa a correr, começa a declarar a palavra. É assim que é viver pela fé. É não considerar as coisas ruins como prioridade na sua vida, mesmo que você veja. Romanos capítulo 1, Romanos 1, versículo, deixa eu ver, viu? Versículo 16, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, rapaz, eita glória, está vindo sim uma grande chuva, chuva de provisão, chuva de milagre, está chegando, chuva de milagre, chuva de provisão, está chegando sim, está chegando em nome de Jesus, em nossas vidas, e já está começando, uma grande chuva está chegando, meu irmão, simplesmente creia, os melhores dias estão para suceder, muita coisa vai acontecer ainda nesse mês de junho, vai acontecer, aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus disse para você, assim será, simplesmente creia, vivendo pela fé. Calei, sim, é Romanos capítulo 1, com Romanos 1, a gente se empolga, aí pronto, né? Versículo 16, porque não me envergonho do evangelho, essa palavra evangelho, no grego, boas novas, evangelion, boas novas, do evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus, não é religião, é o poder de Deus para salvação, de todo aquele que crê, salvação, de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele quem? Em Cristo, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como? Em Cristo. Qual é a melhor posição do crente estar? Em Cristo. Então aquela história de dizer, eu não sou nada, eu sou pobre, eu sou um verme que rasteja pela terra, eu sou um miserável mesmo, rapaz, tu precisa se converter. No dia que você se converter, você muda isso. Por quê? Porque nós estamos em Cristo, e Cristo nem é pobre, nem é miserável, nem verme se arrasta sobre a terra. Amém? Como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse versículo está escrito em Abacuque capítulo 2, versículo 4, Gálatas 3, 11, Hebreus 10, 38. 4 vezes, esse versículo, e Romanos 3, 21. Olha, 4 vezes a Bíblia diz claramente, o justo viverá da fé. E não é uma, digamos assim, não, é uma opção. Se você quiser viver, tudo bem, se não, não. Não, ele está dando uma ordem, está dizendo bem claro, o justo vai viver pela fé, pronto. Ou você vive pela fé, anda pela fé, ande na fé. Ao invés de ficar falando, olha meu Deus do céu, está difícil, a minha família é complicada, o meu pessoal é complicado, meu irmão, para com isso. Dentro de você existe um poder que pode transformar vidas poderosamente, que pode mudar muita
coisa. Comece a declarar: toda a minha família é salva, toda a minha família liberta, toda a minha família, e através de mim, Senhor, olha eu aqui, ó, eu aqui, a questionar as suas dúvidas. Como é que eu faço isso, pastor? Questionar quando estiver duvidando, se questione. Por que eu estou duvidando? Se Deus diz que é, por que eu estou duvidando? Se Deus diz assim, por que eu estou duvidando disso? Não, de jeito nenhum. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Qual é o poder que opera em você? A palavra e o Espírito. A palavra e o Espírito. A palavra e o Espírito. O Espírito de Deus habita de você, ele vivifica a palavra que está dentro de você. Como é que nós podemos viver pela fé? Enchendo-se de palavra. Eu estava assistindo um vídeo. Alguém me mandou um vídeo, eu não sei quem foi que me mandou um vídeo, sobre o poder negativo das notícias ruins no nosso corpo. Eu vou procurar, vou ver se eu acho ele por aí. O poder negativo de notícias ruins no nosso corpo. Detalhe, a pessoa não está falando nada espiritual. Não está falando de palavra, de Bíblia, nada. Questão científica, comprovado. Quando recebe uma notícia ruim, rapaz, olha, começa daqui do cérebro e sai influenciando pelo corpo todo. Notícias ruins. Por quê? Aquilo que mais você ouve, você crê. Quanto mais ouve, mais crê. No início está repreendido, irmão. Cara, tá doido, misericórdia, está amarrado, né? E tal, e haja corda para amarrar e tal, e lá vai aquela coisa. Isso é no início. Isso é no início. Vixe, quer nem ver. No início. Depois, aí ele começa a ver, e ela começa a ver mais pessoas se interessando, mais gente comentando. Aí ele já, o negócio está sério mesmo. Mas também, né, como o pastor mesmo disse, né, o mundo já no maligno e tal. Daqui a pouco aí começa a ver, aí de repente aí já vira uma espécie de, digamos assim, chamariz. Né? Ele abre o Instagram, está lá falando da notícia. Aí abre o Facebook, está lá falando da notícia. Vídeos no YouTube, acredito, tem uns 3 ou 4 falando, é tudo clickbait, né? Mas entra lá, vai lá. Daqui a pouco ele estará crendo e falando e assimilando para si. É isso mesmo, depois que a gente fica velho, aí o negócio só é ruim, é só descendo. Olha, tem umas doenças de velho. Umas doenças de velho, depois, isso é velhice. E tal, e lá vai. E aí o que acontece? Aquilo que poderia ser, se torna o que deveria ter sido. Por causa disso. Não aceita não, meu irmão, nem agora, nem durante, nem depois. Mas pastor, eu vou negar. Não estou dizendo que você deve negar, estou dizendo que você não deve aceitar. Aceitar notícias ruins. Aceitar e colocar dentro, e ficar considerando ali o tempo todo. Ô Jesus, ai pastor, a coisa está ruim, está pior. E tal, e olha, eu não sei quem foi, olha, disseram que, olha, desse jeito está na casa de fulano, de Beltrano e tal. Irmãos, vai aceitando, daqui a pouco você não está vivendo pela fé, você está vivendo na incredulidade. Como, do mesmo jeito que a fé, ela é aumentativa, a incredulidade também não vem de vez não, é devagar, aos poucos. Vai piorando. Meu pai morreu disso, minha mãe morreu disso, minha tia morreu disso. Olha, já é de família. Te prepara, meu irmão, escolhe logo o caixão, porque tu vai morrer. Do mesmo jeito, irmãos, olha, escuta, a fé funciona tanto para o lado positivo como para o negativo, depende daquilo que você estiver crendo. Olhe para Jesus, que sabendo que iria ser crucificado, sabendo que iria morrer, sabendo que antes disso ia sofrer, ia passar por um processo de morte lenta. Mesmo assim, antes de ir para lá, ainda foi cantar hino. A pessoa vai cantar uma música. Pois é, ela foi cantar hino. É isso, esse é o ponto. E você olha para Jesus, você não vê em nenhum momento ele se identificando com o pobre. Alguém viu? Nós pobres, nós que não temos nada, nós que ganhamos pouco,
E vai se identificando. Assim é, meu irmão, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. É o que a Bíblia diz. Não é por causa, muitas vezes, irmãos, tem gente, olha, escuta, tem crente que o diabo não tem nenhum trabalho com ele mesmo vive no inferno. Não tem problema com ele de jeito nenhum. Ele vive no inferno e ainda acusa, foi Satanás. Não, são as suas palavras. É claro que Satanás tem culpa de muita coisa, meu irmão, mas aquilo que se você estiver vivendo ou andando no inferno que chamam de inferno astral. Fui longe, não fui? Fui bem longe. Nossa, isso é do tempo do Eduardo, não é do meu não, gente. Da Fabiana não, mas do Eduardo. Sabe, se você está vivendo assim, é porque em algum ponto da sua vida você deixou Satanás entrar. Mas eu vou te dizer uma coisa: se deixou entrar, você também tem autoridade para mandar sair. Fora. Eu deixei sim, eu falei sim, mas agora vai ser diferente. Fora daqui. Vocês estão entendendo isso, gente? Vocês estão entendendo isso? Pastor, olha, o senhor soube o que foi? Esse negócio aí que o senhor falou do GC, sei. Olha, não deu certo em um lugar, não deu certo em tal lugar, não deu certo. E o tal lugar era de gente realmente, maravilhoso, gente melhor do que eu. Não deu certo, eu digo, mas aqui vai dar certo. O senhor tem tanta certeza assim? Tem. Amém, porque Jesus falou. Eu digo, não é tanto porque Jesus falou, é também porque Jesus falou, mas porque eu estou dizendo. Eu estou falando. Eu estou dizendo, vai dar certo, já deu certo, vamos ter cada vez maiores, olha, vai ter mais GCs aqui, vai ser espalhado por Ceilândia inteira. Vai nascer várias igrejas aqui da Ceilândia, vai crescer, irmãos, daqui vão sair muitos missionários, muitos pastores dessa igreja, e estaremos enviando para outras nações. Por quê? Porque o evangelho precisa ser propagado. Eu falei, eu criei, e assim é. Pastor, mas o senhor não sabe se é a vontade de Deus? Não é a vontade de Deus que se estabeleça igreja? Sério? Não é a vontade de Deus que você envie missionários? Vou melhorar. Não seria a vontade de Deus que você sustente missionários? 2 amém, 3 amém, aleluia, quem dá mais? É a vontade de Deus sim, meu irmão. Qualquer coisa para que haja o evangelho, para qualquer coisa para que se propague o evangelho, é a vontade de Deus sim. Invista nisso. Estão entendendo o que eu quero dizer, gente? Sabemos que salvação só em Jesus, mas o mundo não está vendo Jesus, o mundo está vendo você. Aí eu vou repetir: salvação só em Jesus, mas o mundo está olhando para você. O mundo quer ver Jesus em você, Cristo em você. Você não vê Jesus em um único momento da vida dele preocupado. Alguém já viu? Pastor, mas ele era Deus, é verdade, mas na terra ele estava como homem. Sim, pastor, mas ele não deixou de Deus, você não deixou de ser Deus. É verdade, mas você notou que ele se identificava muito mais como filho do homem do que como filho de Deus? Embora não deixasse de ser filho de Deus, ele se identificava como homem. Por quê? Porque nessa terra quem manda aqui embaixo é o homem, é o ser humano. Quem determina as coisas aqui embaixo somos nós. Deus não pode, bem claro, não pode agir na terra sem que alguém dê a autorização. Porque foi assim que Deus criou. Mas pastor, mas ele é o dono, o criador. Sim, por ser o criador ele é dono, ele é o dominador, ele é quem domina, é bem verdade. Mas ele disse que na terra quem manda é a gente. Um exemplo claro aqui, nós temos o diaconato. O Fran e a Lorena lideram o diaconato da nossa igreja, o diaconato que está crescendo em nome de Jesus, cada vez mais. Homens e mulheres dispostos a servir ao Senhor no diaconato estão crescendo cada vez mais, em nome de Jesus. Irmãos, vocês sabiam que eu não fico interferindo lá no departamento do diaconato? Eu não fico dizendo o que é que ele deve fazer, não. Eu digo, olha, tem que ser feito assim.
Como eles vão fazer com eles? Quando eles me consultam alguma coisa, eu falo, mas sempre no máximo que eu posso, não é gente, não é assim, deixo eles livres para tomar as decisões que eles acharem melhor. O que eu quero é resultado, é claro. A mesma coisa com Deus. Ele entregou a terra para nós. Ele deu a sua própria vida a nós, através de Jesus. O que Ele quer é resultado. Nós somos guiados pelo Espírito, queridos. Não somos marionetes do Espírito. Ser guiado pelo Espírito não significa ser controlado pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito não quer dizer temperamento controlado pelo Espírito, como eu já ouvi. Não, tem até livro escrito por isso, temperamento controlado. Irmãos, Deus não controla temperamentos. Alô? Quem controla? Você. O temperamento é seu. É você quem controla. Pastor, mas olha, na hora da raiva, olha, teve um abençoado que disse assim, na hora da raiva eu vejo tudo vermelho. Sério? Vejo tudo vermelho. O que é que eu faço? Rapaz, tem uma palavra de Deus para ti. Eita glória, pode falar. O Senhor diz que concede você domínio próprio, exerça. Deus está dizendo, Deus está falando, domínio próprio, meu irmãozinho. Por quê? Porque é na hora da raiva que você está mais vulnerável às sugestões do maligno. E você pensa que está no controle, quando na verdade estão controlando você. Vou dizer de novo, você pensa que está no controle, mas na verdade estão controlando você. Está com raiva? Pega um copo, enche de água, toma água, mas não engole não, segura na boca. Sem deixar sair. Quando passar a raiva, tu engole. Em boca fechada não entra mosca, nem mosquito. Vocês estão entendendo isso, gente? É uma maneira, é uma forma de você controlar, porque domínio próprio está contigo. Viver pela fé. Quando você vive pela fé, você tem tanta certeza dentro do seu coração, mas tanta certeza dentro do coração, que quando Satanás traz um pensamento, você só ri. Quem anda pela fé, faz da situação adversa um circo e do diabo um palhaço. É só para rir, é só para se divertir. Mas se você não controla isso, tem o emocional igual um saco de batata. Sabe como é, né? Purê de batata, quando faz a batata, fica aquele purê, aquela coisa toda. Pronto, no momento da necessidade, ai meu Deus, não vai dar certo, meu Deus do céu, acabou, e agora? Pronto, não tem mais jeito. Eita, se soubesse, meu nome pela primeira vez na vida foi para o Serasa. Pois é, pela primeira vez na vida tu vai ter uma bênção poderosa. Porque quanto maior é o problema, maior é o milagre. Ai pastor, o senhor só fala disso, dessas coisas materiais. Vamos falar das espirituais. Meu irmão, eu estou falando de coisas bem espirituais. É interessante que poucas pessoas notam que Jesus falou muito mais em dinheiro do que em salvação. Já notou que a maioria das parábolas dele tinha sempre dinheiro envolvido? Por quê? Porque o dinheiro existe e ele é para ser dominado. Você precisa dominar o dinheiro, então você precisa falar sobre isso, para conhecer, para poder dominar. É viver pela fé. Está todo mundo entendendo isso, gente? Vocês estão quietos até hoje, hein? Estão quietos. Quando? Vamos lá, abre lá, Filipenses 4. Filipenses 4. Filipenses capítulo 4, versículo 6, Almeida Corrigida Fiel. Não estejais inquietos por coisa alguma. Olha para mim, depois você olha para mim agora no momento, deixa o versículo aí. Não estejais inquietos por coisa alguma. Então, se alguma coisa está inquietando você, você não está vivendo pela fé. Gente,
Minha esposa e meus filhos já me ouviram tanto falar essa frase que eu vou dizer agora, que eles não fazem mais, perderam o número de vezes. Eu não vou me preocupar. Eu não vou me preocupar com isso. E não me preocupo mesmo não. Eu não vou me preocupar. Porque o que eu posso fazer, eu vou fazer. Mas aquilo que eu não posso fazer, sabe, Deus vai fazer. Eu coloquei lá no meu Instagram, uma frase que eu ouvi hoje de uma ministração da Joyce Meyer, que eu achei espetacular, gente, muito, muito boa mesmo. Ela diz o seguinte, eu coloquei no meu Twitter, e foi colocado no grupo da igreja, no Instagram da igreja, e veio para o meu Instagram. Ela diz o seguinte: se você fizer o pouco que consegue fazer, Deus fará tudo o que você não consegue fazer. Repetindo, se você fizer o pouco que consegue fazer, Deus fará o tudo que você não consegue fazer. Certíssimo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Pastor, quer dizer que eu não devo me preocupar com nada? A posição de quem anda pela fé, de quem vive pela fé, é uma posição despreocupada. Eu não estou dizendo negligente. Não estou dizendo assim, então deixa, qualquer hora aí vai resolver. Não, não é assim. Aí já é o outro lado, o nome disso é preguiça. Negligência. Não, eu estou falando você se manter no controle, mas sem deixar aquilo controlar a sua vida. É você quem controla. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus e por toda a igreja. É assim? As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus e na igreja toda. Olha para mim, por favor, preste atenção. Se alguém aqui tiver com fome, não me chama para cozinhar na sua casa. Não vai dar certo. Olha, não vai. Se Neide não for junto, ou Josh ou Jennifer, vixe. E o que é que você sabe fazer na cozinha? Ferver água, fritar ovo, né? E lavar e comer. E levar a louça também, lógico. Mas estou falando da cozinha, fazer, pronto, e comer. Eu não sei fazer isso. Mas se você quiser um belo sistema operacional instalado no seu computador, para ele não ter vírus nem nada, pode me chamar. Aí não chama Neide não, chama a mim, que eu sei. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu sei fazer isso. Mas vamos voltando para a questão. Você chama uma pessoa que não sabe cozinhar, não sabe como coisa, que carrega, se for colocar um negócio, bota muito sal ou não bota nada. Aquela coisa, ou troca sal por açúcar. Pensa aí, o açúcar no feijão, a beleza. Aí depois, aí vai. Ixi, pá ruim. Aí pronto, vamos espalhar para todo mundo. Nossa, eu chamei o pastor para fazer um almoço lá em casa, ele botou açúcar no feijão e botou para valer, ficou feijão doce. Estão entendendo onde é que eu quero chegar? Assim quando você conta os seus problemas para todo mundo e não para Deus. Todo mundo pode resolver? Não. Então para que você contar? Para que contar? Você conta o seu problema e muitas vezes você pode estar contribuindo para a incredulidade do irmão. Porque na ânsia de poder se irmanar com você, de ter a famosa empatia, vai chegar para você, é mesmo, mulher, desse jeito homem não presta não, viu? Meu filho, olha, eu vou te falar, o marido da minha tia traiu ela, era tanto chifre que ela nem entrava dentro de casa. Tinha que abaixar bem a cabeça. Está todo mundo entendendo isso aí? Se for para falar alguma coisa, procura alguém que tenha mais fé que você. Porque se alguém tem mais fé que você, ela vai te levantar, ela vai puxar você, ela vai trazer, opa, não é assim não. A Bíblia diz assim, a Bíblia fala assim, a Bíblia, é isso. Mas aí,
você já está numa incredulidade só. Aí chama outro carnal com mais incredulidade do que você, está estabelecido, meu amigo. Não, é gente que tem mais fé que você. Há uma frase que eu li num livro, e eu até coloquei, foi uma das perguntas para os meus ministros e liderados, no questionário que a gente faz, na leitura dos livros. Na presença de tubarões, não sangre. Dizer isso, gente. Tubarão só vem para arrancar, vem para destruir, para acabar. Se você fica contando coisas da sua vida diante de pessoas que não têm uma fé realmente genuína em Deus, que não ama Jesus, meu irmão, aí você vai saber o que realmente significa inferno astral. Não, Jesus veio para trazer o céu para que a gente viva. E se não estiver vivendo, tem coisa errada que precisa ser corrigida. Amém? Então, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, comunhão, súplica, petições, com ação de graças, recebeu. É isso que Paulo está falando aqui. Oração, comunhão, súplica, petição. E em seguida, ações de graças. Opa, vamos glorificar a Deus. Vamos louvar ao Senhor pelas 6 congregações da Verbo Ceilândia. Vamos louvar ao Senhor por pastores, por missionários que estarão saindo dessa igreja. Vamos adorar ao Senhor pelo crescimento cada vez maior. Nós vamos ter no domingo, será 3 cultos, serão 4 cultos, vai estar lotado, porque a minha família vai estar lá. Alô? Pastor, mas o senhor falar essas coisas assim, o senhor não tem medo de quê? O que é que pode ocorrer senão aquilo que eu declarar credo? Amém, amados? Então continua, versículo 7. O resultado do 6 vem o 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. O que excede? O que é a coisa que excede? Que ela é incompreensível para a mente humana. É tão poderosa, é tão maravilhosa, é tão grandiosa, que não dá para se entender. A paz de Deus que excede todo entendimento, guardará, governará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Para poder eu ter essa paz dentro de mim, me guiando, me governando, para eu poder viver uma vida despreocupada, eu preciso me posicionar em não me inquietar, em não me preocupar, em não ficar, meu Jesus, e agora acabou a coisa, pronto, já era. Irmão, se você faz isso, não será exatamente a paz de Deus que vai vir não, meu irmão. Vai vir a preocupação, a ansiedade. É bem possível que você entre até em depressão. Por quê? Se preocupando. Pastor, mas o meu caso é o seguinte. Eu tomei uma decisão que eu não deveria ter tomado. Eu errei. Eu não deveria ter feito isso. Eu deveria ter feito aquilo. Eu deveria ter deixado de fazer isso para fazer aquilo. Ou eu deveria fazer isso e deixar para fazer aquilo. E por causa disso, eu estou passando por situações adversas. Querido, em primeiro lugar, bem-vindo ao clube. Porque aqui todo mundo toma decisões erradas. Ou não? Quem nunca tomou uma decisão errada, levanta a mão. Quem nunca tomou uma decisão errada, opa. Todos nós tomamos decisões erradas e por isso tem consequências. Mas é aí que entra a graça de Deus. Porque Deus, Ele não abandona. Deus não diz, te vira, peão. Como o senhor pode dar um exemplo disso? Posso. Lá no Jardim do Éden, Deus entregou aquele jardim para Adão e Eva e disse, olha, vocês agora devem vigiar, lavrar a terra. O que Deus, na verdade, o que Deus queria é que eles convertessem toda a terra como estava no jardim. O jardim era uma espécie de quartel-general de Adão e Eva. Vocês, olha, manda ver, cara, vocês precisam dominar.
Aí Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus. Não, pastor, ele não disse que ia desobedecer. Não, é aí que está o detalhe. As atitudes e as ações falam muito mais alto do que palavras. E aí eles escolheram desobedecer a Deus. Escolheram se independizar de Deus. Escolheram ficar distante de Deus. Deus fez o quê? Ah, meu amigo, criei você direitinho. Vocês fizeram isso? Acabou, olha, lave minhas mãos, tchau. Foi? Não. Deus providenciou uma maneira, uma forma de nos restituir para uma posição ainda mais alta do que a de Adão. Ele enviou o que tinha de mais precioso. O que é que Deus tinha de mais precioso no céu? O filho dele. E nos concedeu a vida, para que hoje nós vivamos para Ele, por Ele e nele. Que? Vocês estão entendendo isso? O que é que você deve fazer? Pai, eu errei. Eu errei, foi culpa minha, eu tomei essa decisão errada, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito aquilo, eu não deveria, sei lá, ter dito sim, quando na verdade deveria dizer não, ou ter dito não, quando deveria ter dito sim. Eu fiz, mas Senhor, eu me arrependo disso, eu me arrependo, e nesse momento eu recebo teu perdão pela fé, e a purificação desta injustiça que eu cometi. Ah, isso é pedir perdão a Deus. Não, é receber. Pode olhar em todo o Novo Testamento, não fala um único ponto de você pedir perdão a Deus. Por quê? Deus sabe que tu vai pecar. Ou não sabe? É claro que sabe. Deus tanto sabe, Rita, que a gente vai pecar, que Ele já providenciou o perdão. Sendo que para isso, apenas nós precisamos nos arrepender e receber o perdão dEle pela fé. Só isso. Estão entendendo isso? Agora, a Bíblia diz o seguinte: aquele que se arrepende e deixa é que alcança a misericórdia. Primeiro precisa se arrepender. Se arrepender é o quê? Tomar uma decisão de não mais fazer. Se arrepender é dizer nunca mais. Nunca mais. Pronto. Arrependido, comunhão restaurada. Agora tem as consequências. Pai, e agora? Como é que eu faço? Como é que eu devo sair? Você vai ouvir dentro de você, irmãos, uma voz doce, suave e bem autoritária. Ela diz: novo cálculo da rota. Ah, rapaz, é bom demais. Novo cálculo da rota. Ei, faz assim, assim e assim. Aí você faz assim, assim e assim, e você vê o que Deus agindo em seu favor. Porque Deus nos ama mais do que tudo. Você sabia que Deus não ama mais a Jesus do que a você? Ele ama Jesus e ama você. Ele ama Jesus e ama você. E sabe, em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. 37 anos que eu namoro com essa coisa linda aqui, gente. Eu a amo e ela me ama. E eu busco agradá-la. Eu procuro, sei o que ela gosta, sei o que ela gosta, o que agrada a ela, e procuro agradá-la. Porque eu amo. Sabe, amados, Deus te ama tanto que Ele quer se agradar de você. E como é que a gente agrada a Deus? Pela fé. Segundo a Bíblia, duas formas existem para você desagradar a Deus. Uma é viver na carne, ou estar na carne, e a outra é estar na incredulidade. Não, Deus quer que você viva pela fé. Amém, queridos? Vou terminar com versículo 8, do mesmo capítulo 4 de Filipenses. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude e se algum louvor há, nisso pensai. Pronto. Tudo isso, é isso o que deve ocupar o seu pensamento. O seu pensamento deve se ocupar com coisas desse tipo. Se não está dessa maneira,
alguma coisa existe. Sabe, Deus não nos chamou, presta bem atenção nisso, Deus não nos chamou para ser dominados por nada, nem mesmo pelos nossos pensamentos. Nem tudo que você pensa é a vontade de Deus. Também nem tudo que você pensa é o diabo. Nem tudo que você pensa pode ser até coisa da sua carne mesmo. É por isso que todo pensamento tem que passar por esse crivo aqui. Isso aqui é o filtro, Filipenses 4:8 é o filtro dos pensamentos. Se está fora disso aí, então você nem deve pensar nisso. Espera aí, é algo bom? É amável? Até que é. Tem louvor? Não, esquece. Não vou pensar nisso. Aprenda a dominar aquilo que você pensa. Amém, queridos? Foi essa palavra que Deus mandou que eu trouxesse para vocês nessa noite.